seja bem-vindo ao programa O País Econômico. Hoje vamos falar de dois assuntos que marcam a atualidade nacional, nomeadamente o balanço apresentado pelo Presidente da República na última sexta-feira em relação aos seus 2 anos e meio de mandato, e vamos, como não poderia deixar de ser, falar do comunicado do Fundo Monetário Internacional relativamente a uma missão que esteve em Moçambique para fazer a avaliação dos resultados da auditoria à dívida pública e também discutir alguns aspectos ligados ao orçamento do ano 2018. Para fazer a nossa discussão, conto hoje com 2 economistas, nomeadamente Edilson Munguamba, quem desde já cumprimento e agradeço pela presença. Edilson, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Conto também com Inocência Mapis, que é economista e representa o Centro de Integridade Pública, quem desde já também cumprimento. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Monsieur. Obrigada. Muito bem, Edilson, começo mesmo por si, 2 anos e meio do mandato do Presidente. Vamos, na nossa discussão, tentar olhar mais para a perspectiva econômica daquilo que o Presidente disse. Comecemos mesmo pelas linhas que o Presidente apresentou relativamente à informação daquilo que foi feito nas vertentes sociais, ligações em termos de energia, em termos de água, habitação, e a frase que está a marcar este informe, e passo a citar, é a seguinte: se na primeira metade do meu mandato dediquei-me a trazer Moçambique de volta aos carris de progresso, na segunda metade deste mandato, em simultâneo, quero empenhar-me em assegurar que os benefícios do nosso crescimento tenham impacto direto e sejam sentidos por cada um dos moçambicanos. Edilson, qual é a sua análise, a análise do Presidente dos 2 anos e meio de mandato? Muito obrigado. Boa noite mais uma vez. Cumprimentar os telespectadores que nos assistem através da STV. Indo à questão que me coloca, primeiro é importante dizer que o Presidente da República traz aqui uma grande inovação, porque ele propõe-se a fazer uma radiografia fora daquilo que tem sido habitual. Então, como nós sabemos, está previsto constitucionalmente a apresentação uma vez por ano do Estado-Geral da Nação, e recentemente o Presidente, em sede da Assembleia da República, apresentou aquilo que era o panorama macroeconômico, político e social do último ano, mas desta vez, como inovação, acumula aquilo que vamos considerar a primeira metade do seu mandato e faz uma radiografia, portanto, transversal sobre os vários aspectos fundamentais da política governativa nacional. Indo para aquilo que são os indicadores que nos permitem aferir e, no fim, tirarmos uma ilação quanto ao desempenho de governação do Presidente Nyusi, naturalmente da sua máquina governativa, eu creio que temos que nos ater primeiro àquilo que foram as promessas ao longo das campanhas eleitorais. E quais foram as promessas? E depois a tradução em programa quinquenal do governo. Se nos recordarmos, o Presidente, na sua, portanto, a programação para este quinquênio, tinha-se proposto como objetivo central a melhorar as condições de vida das populações, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e gerando um desenvolvimento equilibrado e inclusive, repisa-se, num ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os moçambicanos. E desenhou aquilo que nós consideraríamos 5 pilares de governação, e nós sabemos que dentro desses 5 pilares o governo, tanto tinha como proposta manter o crescimento equilibrado da economia, que vinha se situando em torno dos 7% ou 8%. Daí que, logo para o primeiro ano da sua governação, havia se comprometido, portanto, a manter o crescimento do PIB em torno de 7,5%. Outra meta que se tinha proposto era manter a estabilidade, portanto, da inflação, que se situaria em torno de 5,1%, e, portanto, um nível de reservas líquidas em torno dos 4, portanto, reservas líquidas internacionais em torno de 4,7 meses para as principais importações, excluindo as importações dos megaprojetos. Essa retrospectiva que faz é para defender a tese de que acha que em 2 anos e meio
o Presidente conseguiu atingir esses objetivos? Portanto, é para trazer aquilo que era o ambiente político e econômico que caracterizou, portanto, o compromisso de governação deste novo mandato. Entretanto, é preciso que tenhamos em conta que houve fatores adversos que condicionaram o desempenho da economia. Quais são esses fatores adversos? Nesse período, desde logo os fatores de ordem, vamos considerar conjuntural internacional. Portanto, nós sabemos que o mandato do presidente Nyusi coincidiu com a quebra dos preços internacionais dos principais commodities, o que condicionava de sobremaneira aquilo que eram as perspectivas das exportações. Naturalmente, isso afetaria a estabilidade da balança comercial. Por outro lado, tivemos um outro fator já endógeno que tem a ver com a situação político-militar, que logo a seguir a inauguração deste novo ciclo de governação intensificou-se e condicionou a circulação de mercadorias e bens pelo país, dizendo de forma mais objetiva, condicionou a atividade econômica normal. Tivemos também fatores de ordem natural. Sabemos que em 2015 o país foi devastado com cheias intensas, principalmente na região norte do país, que afetou sobremaneira a produção da nossa economia, portanto, tendo, de certo modo, contribuído para a redução daquilo que eram os índices de produção que estavam programados. E, como consequência, o nível de crescimento do PIB não foi ao nível daquilo que tinha sido programado. Exatamente. Portanto, situou-se em 2015 em torno dos 6,3% contra os 7,5% que tinha sido o proposto. Ao nível da inflação, apesar desses fatores adversos, nós encontramos uma situação em que conseguiu-se controlar a inflação para o compromisso de 5,1%. Em 2015, a economia teve uma resiliência que permitiu que a inflação se situasse, portanto, em torno dos 3,55%. Deixa também referir que, ao nível daquilo que era a programação da arrecadação de receitas, o desempenho foi positivo, porque se situou em torno de 96,2% e permitiu a cobertura das despesas correntes do Estado, tanto em torno de 72%, e as despesas de investimento em torno de 30,4%. Para dizer que em 2015 nós encontramos um cenário em que o desempenho de fato é favorável, apesar de todos os fatores adversos que se registraram. Entretanto, temos no fim de 2015 e princípio de 2016 uma nova variável que surge, que tem a ver com a questão relacionada com as dívidas, que afeta o relacionamento entre o país e os principais parceiros de cooperação e que afeta, de certo modo, condiciona aquilo que é o fluxo de recursos destinados ao apoio ao Orçamento Geral do Estado e coloca em xeque aquilo que eram as perspectivas macroeconômicas para o ano de 2016. Portanto, temos uma situação de recessão da economia, um crescimento do PIB que se situou em torno dos 3,3% e temos aqui que referir que esta situação obrigou a uma revisão daquilo que seria a programação financeira do Estado para o ano de 2016, mas ainda assim a meta não foi cumprida porque todos os fatores foram desfavoráveis àquilo que era a programação. E em 2016 voltamos a ter fenômenos naturais que não conjugam-se a favor daquilo que eram o compromisso. Estamos a referir mais uma vez as cheias na região norte do país e de forma muito mais agravante a situação da estiagem que se registrou ao nível da região sul, que devastou cerca de 879 mil hectares. Era, portanto, cerca de 18% daquilo que era a produção programada para o ano 2016 foi comprometida e, naturalmente, não poderíamos esperar um nível de crescimento, portanto, satisfatório. Temos, ao nível daquilo que foi o impacto sobre os produtores, cerca de 468 mil produtores viram-se desprovidos daquilo que eram as suas expectativas de rendimento e houve uma perda massiva
da produção animal. Em torno de tem só mais um minuto para depois passarmos esta fase, que ainda vamos debater em detalhes. Bovinos e 68 caprinos. Ao nível das reservas líquidas, notamos que a nossa situação em termos de reservas situou-se em cerca de 3,6 meses para fazer face àquilo que eram as importações. Exatamente. Inocência, passo para si. Qual é a fotografia que faz destes 2 anos e meio, Presidente Inúcio, em relação ao comportamento e ao desempenho da economia? Deixa-me cumprimentar os telespectadores. Boa noite mais uma vez. Atendo-me àquilo que foi a sua questão, citando o próprio informe do Presidente da República. Primeiro dizer que me junto ao Edilson, no sentido de congratular esta iniciativa de trazer aquilo que é o balanço da governação na metade do período. E, no entanto, uma das afirmações que marca a informação do chefe de Estado é que nos primeiros 2 anos e meio me ative a trazer o país de volta aos carris do progresso. Esta afirmação diverge completamente daquilo que são os indicadores macroeconômicos que nós podemos observar. No setor real, em termos do PIB, como meu colega esteve muito bem a dizer, o Edilson esteve muito bem a dizer, que a taxa de crescimento do PIB registrou uma redução de 7,4% em 2014, que foi o último ano da anterior governação, para 3,3% em 2016. Portanto, só olhando para o PIB, já podemos observar que o país não voltou aos carris do progresso. Adicionalmente a isto, temos a questão da inflação, que em 2014 estava a inflação média anual em 2,6% e, no entanto, nos finais de 2016 apresentou-se com uma taxa de 26%. Isto corresponde a uma redução do poder de compra das pessoas. Ou seja, se uma garrafa de óleo, hipoteticamente, custou 100 meticais em 2014, com os mesmos 100 meticais, a população não consegue comprar a mesma garrafa de óleo, ou seja, compra menos quantidade. Isso quer dizer que, em termos reais, o seu rendimento reduziu, porque com o mesmo rendimento a população compra menos produtos. Em relação ao déficit fiscal, o déficit aumentou de 5,5% em 2014 para cerca de 8% em 2016. Isto quer dizer que, olhando para aquilo que é a arrecadação interna de receitas, o governo, o Estado não consegue financiar as despesas do país. E é mais um indicador que nos mostra que o país não está de volta aos carris do progresso. Olhando aquilo, também para aquilo que são as reservas líquidas que o Edilson também mencionou, as reservas líquidas tiveram uma tendência decrescente de cerca de 5 meses de cobertura de importação em 2014 e passou para cerca de cobertura de 2 meses de importação em 2016. No entanto, no primeiro trimestre deste ano, os estudos e a nota conjuntura, inclusive, do Banco Central, mostra que as reservas líquidas passam a cobrir 6 meses de importação. No entanto, isso é discutível, olhando para aquilo que é o nível, não tão discutível o número, mas se olharmos para aquilo que é o volume de importações, há de ser diferente do volume de importações dos anos transatos, e se quisermos olhar o mesmo volume de importação dos anos passados, vamos ver que talvez não cheguemos aos 6 meses de cobertura de importação. O informe do Presidente da República faz também menção, como uma das grandes atividades do seu governo, o apoio aos agricultores, como forma de aumentar a produção e reduzir o preço. Eu penso que essa iniciativa foi muito boa, mas olhando para aquilo que são os indicadores em termos de agricultura, o peso da agricultura no PIB continua ainda muito mais elevado, porque alberga grande parte da população. No entanto,
as dinâmicas do próprio setor agrícola, o crescimento da agricultura reduziu de 3,1% em 2015 para cerca de 2,5% em 2016. Então, é preciso tentarmos perceber qual é o impacto que este apoio aos agricultores teve efetivamente, porque simplesmente gastar milhões apoiando os agricultores e depois o resultado ser o reverso daquilo que se pretende, eu penso que não faz sentido. Então temos que verificar se este valor definido para apoiar os agricultores realmente chega às mãos dos agricultores ou para no caminho para chegar aos agricultores. E mais, para que atividades específicas é que foram realizadas relativamente a este apoio aos agricultores? Foi em termos de tecnologia, sementes melhoradas, ou foi simplesmente a pagar salários dos extensionistas, de workshops, de seminários? Então é preciso também fazer esta análise em que consistiu este apoio, porque os indicadores nos mostram aspectos completamente diferentes. E mencionar também a questão da transparência e combate à corrupção como um dos aspectos que foi definido no início da governação, né, do atual elenco, que, no entanto, podemos ver através dos dados que, se pegarmos no índice de transparência internacional, podemos ver que a posição de Moçambique tem estado a cair em termos de corrupção, especificamente corrupção no setor público. Caiu de cerca de da posição 119 para a posição 144. Isto indica que que Moçambique passou para o grupo dos países com o nível de corrupção mais elevado. E se olharmos para aquilo que foi o score, a pontuação feita pela mesma instituição, Transparência Internacional, podemos observar que a pontuação de Moçambique em 2014 era de 31, manteve-se constante em 2015, no entanto caiu em 2016, mostrando que o país se tornou mais corrupto. Atenção que esse é um índice de percepção a nível internacional. Então o país, de acordo com esses dados, se tornou mais corrupto. E deixa-me só explicar que o intervalo este índice de percepção em termos de pontuação é feito tendo em conta o intervalo de 0 a 100, em que 0 significa o país em que a corrupção aumentou, ou seja, maior corrupção, e 100 indica menor corrupção. Então o país saiu da posição 31 em 2014 e 2015, respectivamente, para a posição 27 em 2016. Isto mostra que não se conseguiu cumprir aquilo que esteve estabelecido no início da atual governação, que iniciou em 2015 e estamos agora em 2017, portanto, nos 2 anos e meio, não conseguiu se resolver a questão relacionada com a corrupção e pioramos em relação à corrupção. Relativamente ao despesismo, que também foi um ponto citado no início da governação, pretendia-se o combate ao despesismo e combate a altos custos relacionados com o governo ou com o Estado. Podemos observar que, olhando para o orçamento do Estado, as despesas de funcionamento aumentaram. Em termos nominais, passou-se de 117 mil milhões para 140 mil milhões de 2015 para 2016. Isto mostra que, em relação ao despesismo, não se fez muito, portanto saímos de um valor mais baixo para um valor mais alto. E mais, esta despesa de funcionamento, se quisermos descer ou detalhar um pouco mais, vamos ver que as despesas relacionadas com salários e remunerações são extremamente elevadas. Então é preciso fazermos ali uma vasculha e perceber onde é que exatamente recai este grande peso dos salários e remunerações. Se estamos a falar de salários e remunerações da camada mais baixa, abaixo da pirâmide, ou do topo, dos diretores, enfim, do resto do pessoal que está no topo. E também, ainda relacionado com a questão do despesismo, era preciso, a expectativa que as pessoas tinham é que, com este discurso de redução do despesismo, ou não ao despesismo, esperava-se redução das gorduras
do orçamento, exatamente. Portanto, o que nós vemos é muita tentativa de redução das despesas, no entanto, quem acaba sofrendo são os que estão na base e não tanto os que estão no topo, onde nós achamos que realmente a gordura se situa. Muito bem, Inocêncio. Edilson, como vê, são duas fotografias diferentes em relação a estes 2 anos e meio. A Inocência entende que, enfim, o país ainda não está nos caris de progresso, considerando que os principais indicadores macroeconômicos e não só os indicadores sociais não foram realizados. No seu entender, fez aqui a fotografia dos vários problemas que houve desde o primeiro ano deste ciclo de governação até agora. Mas queria que, enfim, que rebatesse os pontos que ela levanta. A questão do despesismo, que não houve assim, uma melhoria significativa, os principais indicadores como o PIB, a taxa de câmbio, as reservas internacionais líquidas, ainda não estão num valor confortável para aquilo que se pretende na nossa economia. Perfeito. Efetivamente, quando fiz a primeira intervenção, eu apresentei vários fatores que condicionaram aquilo que era o desempenho da economia e colocamos esses fatores a impedirem que o nível e a expectativa que se tinha com relação à expansão da economia tanto fosse alcançado. Com relação ao crescimento do PIB, que é o principal indicador, nós notamos que há um ajustamento que é feito na programação em 2016 de 7% para 4,5%, decorrente de todos esses fatores aqui enumerados, mas ainda assim, porque o choque foi muito forte, a economia não conseguiu se expandir para além de 3,3%. No entanto, quando vamos avaliar o comportamento da economia no primeiro trimestre de 2017, sentimos que há uma tendência ascendente. Portanto, a avaliação preliminar que foi feita até o presente momento já indica que a economia se situa em torno dos 4,6%, 4,7%. O que significa que, em princípio, mantendo-se constantes os fatores, há uma perspectiva de crescimento da economia, ou seja, há uma relativa estabilidade da economia comparativamente ao ano anterior. Portanto, este argumento serve para sustentar a posição do presidente de que a economia voltou a entrar nos caris. Significa voltar a entrar nos caris, significa voltar a andar para frente. Okay. Não significa que os problemas estão totalmente resolvidos? Não significa que os problemas estão... E há essa consciência. O próprio presidente, na sua intervenção, desafia-se a si próprio a necessidade de imprimir uma outra dinâmica no sentido de tornar este crescimento mais inclusivo. Eu trouxe aqui no início o objetivo central de governação. E é preciso percebermos o alcance deste conceito de crescimento inclusivo, é que todos esses indicadores que nós apresentarmos, numéricos, percentuais, se reflitam na vida, no bolso dos cidadãos. Dou outro exemplo. A inflação, no fecho do ano 2016, situava-se em torno, estamos a falar de inflação média, em torno dos 26%, como bem se referiu a colega. E segundo a avaliação preliminar que foi feita no primeiro trimestre, e vamos dizer próximo ao primeiro semestre deste ano, temos a inflação média já em torno de 16%, 15%, 16%, o que significa que há aqui um ganho, ou seja, nota-se que efetivamente o custo de vida que se faz sentir no bolso dos cidadãos tende a ajustar-se. Obviamente que não ao nível desejável, porque conforme bem se disse, eu próprio apresentei, em 2016, em 2015 nós tínhamos uma inflação média que se situava em torno de 3,55%. A meta de governação que sempre tem sido apresentada é colocar a inflação pelo menos a um dígito. Portanto, este é o desafio e há indicações de que a continuarmos neste ritmo, não surgindo outros fatores adversos, possamos conseguir continuamente apresentar níveis de inflação muito baixos.
Podemos trazer um outro indicador. Falou-se das reservas líquidas internacionais. No fecho do ano 2016, como bem apresentamos, nós tínhamos uma capacidade em termos de reservas líquidas internacionais em torno de 3,6 meses. E hoje já estamos aproximadamente a 6 meses. Portanto, quase que duplicamos a nossa capacidade. E é preciso não menosprezar o esforço de política econômica que determinou esta alteração nas principais variáveis econômicas. Temos assistido, falou-se do despesismo. É discutível quando se diz que o peso relativo das despesas correntes sobre a despesa total aumentou, e isso significa que houve um maior despesismo. Não nos esqueçamos que, decorrente das medidas de restrição fiscal, houve, de fato, uma racionalização na despesa pública, que até culminou, de fato, com algumas situações de indignação a parte de certos segmentos, principalmente na função pública. Isso tem a ver com a sensibilidade que se tem de que é preciso fazer um ajustamento ao nível do déficit fiscal. E o compromisso, segundo o balanço, mais uma vez, que já foi feito do primeiro trimestre, é de que para este ano se consiga alcançar a meta de arrecadação de receitas que foi definida para este ano. E a este ritmo me parece que vamos conseguir, e, acima de tudo, que se consiga fazer cobertura daquilo que são as necessidades de funcionamento do Estado com base em recursos internos. Não nos esqueçamos que, com o advento das dívidas chamadas ocultas, que eu não concordo com o termo... Qual é o seu termo? Dívidas apenas? Eu penso que são dívidas públicas normais. O que aconteceu é que o mecanismo de partilha da informação, e foi reconhecido pelo governo, não foi o mais recomendável, e o governo apresentou os seus argumentos. E isso não me cabe agora discutir, até porque é um processo que está em tratamento ao nível das instituições competentes. O essencial que temos que reter, quanto a mim, é que aquilo que está a ser o comportamento dos principais indicadores, referi-me ao PIB, referi-me à inflação, referi-me ao déficit fiscal, referi-me às reservas líquidas internacionais, no primeiro semestre deste ano, apontam para uma relativa melhoria comparativamente ao período anterior. E é isto que leva ao Presidente da República a considerar que a economia começa a caminhar para os caris. Há um outro elemento que é importante frisar, tem a ver com o desempenho do setor agrário em Moçambique, como resultado das medidas de política, mais uma vez, econômica, que têm estado a ser introduzidas pelo governo. Nós vimos, por exemplo, o programa Sustenta, não é, que é um programa também inovador, que foi desenhado e desenvolvido, está a ser desenvolvido pelo governo, que é um programa transversal, que tem assente a ideia que nós estamos aqui a trazer de melhoria da dinâmica do crescimento e do desenvolvimento econômico a nível do setor real, que se referiu a colega. Já começou a trazer alguns resultados. Nós sentimos que o enfoque desta política virada para o setor agrário não é só o incremento dos níveis de produção e de produtividade, mas é a criação de condições estruturais que permitam uma produção a níveis, portanto, mais acelerados, e que os ganhos possam ser imediatamente captados pelos atores diretamente envolvidos. Isto permitindo que se capitalize toda a cadeia de produção e valor. Portanto, acho que são esses argumentos que levaram o Presidente a assumir que estamos agora a sentir, de fato, uma dinâmica diferente e uma tendência de melhoria em todos os indicadores macroeconômicos. Exato. Inocência, concorda com este reenquadramento que o Edilson está a fazer, de que, enfim, a economia vinha com os problemas que todos nós sabemos, mas que as declarações do Presidente querem significar que há uma tendência de melhoria, ou seja, o PIB está a voltar aos caris, a inflação está a voltar aos caris, as reservas internacionais líquidas estão a voltar aos caris,
o desempenho do setor agrário também estão a voltar aos caris. Eu queria, só para conceptualizarmos, tem esta mesma ideia ou acha que, apesar desses indicadores estarem a melhorar, de facto a economia ainda não está nos caris? Sem sombra de dúvidas, eu concordo com o colega no que diz respeito aos indicadores do primeiro trimestre e primeiro semestre, em alguns casos, que mostram um relativo ar fresco para a economia, mas, no entanto, isso não significa uma tendência de melhoria. A tendência que nós vimos foi de 2015 para 2016, portanto, os indicadores que neste momento estão a mostrar uma recuperação, especificamente o PIB e a inflação, aconteceram agora no primeiro trimestre. Portanto, o que nós queremos, o que se espera é ver qual será o desenvolvimento nos próximos trimestres, para assim concluirmos como será 2017 e podermos dizer alguma coisa relativamente à tendência. Até agora, a tendência dos indicadores no que diz respeito à primeira metade de governação deste atual governo é decrescente. Que se eu fico ou não feliz com esta questão do relativo aumento do crescimento econômico no primeiro trimestre, com a certeza fico, mas é muito prematuro para dizer que em 2017 estamos a recuperar. Ainda não estamos a recuperar, até porque vamos fazer essa comparação não com o indicador apresentado no primeiro trimestre, não com o ano de 2016, mas sim com o primeiro trimestre de 2016, ou seja, com o período homólogo de 2016. E no que diz respeito ao aumento das despesas, só vou citar um exemplo que mostra um bocadinho a falta de transparência e a questão do despesismo. Penso que foi no orçamento de 2015 ou 2016, a componente outras despesas apresentou um crescimento de cerca de 700%. O orçamento, atenção que é o orçamento revisto, em relação ao primeiro, apresentou uma evolução de cerca de 700%. E é uma componente que se designa outras despesas, portanto nós não saberíamos dizer para que realmente serviu esse valor. Aí já mostra um bocadinho de falta de transparência e despesismo, no sentido de que haja outras despesas que se supõe que sejam coisas adicionais, não é? Tem um peso eu não diria, mas um valor muito elevado, quer dizer, teve um valor muito mais elevado relativamente ao primeiro orçamento original do mesmo ano. Em conclusão, dizer que sim, os indicadores do primeiro trimestre mostram uma relativa melhoria, mas ainda não é uma tendência de crescimento. Com certeza a questão não. Também levantava o Adilson, relativamente ao desempenho do setor agrário, deu o exemplo do Sustenta, que começa a ser um projeto agrícola com resultados. Concorda? Relativamente ao projeto Sustenta, dizer que é um projeto inovador, sim, extraordinário. É muito bom que já se pense em projetos específicos na área da agricultura, mas relativamente àquilo que é o impacto do projeto, eu penso que vamos sentir daqui a mais algum tempo. Por enquanto foi uma boa iniciativa, sim, estamos à espera dos resultados. Penso que ainda não temos resultados, tanto do projeto Sustenta, quanto do apoio aos agricultores. A minha questão aqui é não anteciparmos os benefícios. As atividades estão a ocorrer, mas ainda não se está a sentir o benefício disso. Então, por isso é que eu dizia que ainda não é tempo de dizer que o país já voltou aos carris do progresso. Existem, sim, atividades que têm como objetivo trazer o país aos carris do progresso, mas ainda não, o impacto ainda não é sentido. E queremos ver esse impacto sentido a nível da população. Queremos que as pessoas possam dizer, sim, a minha vida melhorou. Quando as pessoas ainda não podem dizer que a minha vida melhorou e, contrariamente, dizem que a vida piorou, porque pagam mais caro para comprar pão, porque são transportados em condições desumanas para os seus locais de trabalho, as condições nesses casos ainda não melhorou. Isso quer dizer que o impacto tanto deste apoio aos agricultores quanto do projeto Sustenta e de todos os outros projetos ainda não estão a ser sentidos. Adilson, os indicadores ainda não são suficientes para uma conclusão de que o país está nos caris? Bom, conforme dissemos, há consciência de que ainda há muito trabalho a fazer. E a perspectiva que o próprio presidente traz é de que o desafio para a segunda metade do mandato
é tornar este progresso perceptível na vida das pessoas. Eu penso que isto é uma humanização do processo de desenvolvimento da economia, que é a questão central da governação atual. Eu penso que concordo em parte quando se diz que se calhar seja prematuro assumir que já começamos a perceber de forma real aquilo que são os impactos das medidas que são introduzidas, mas os indicadores falam. E nós temos estado a acompanhar, por exemplo, recentemente foram inaugurados novas agências financeiras em distritos onde nunca antes se pensou que se pudesse criar, como por resultado de uma medida de política dentro do âmbito do projeto de sustento. É um impacto. Significa que foram disponibilizados serviços financeiros para estimular a atividade econômica, a atividade produtiva ao nível dos distritos. Recentemente, creio que foi Esqualaqual. Estamos em 42 anos de independência, nunca se pensou, se calhar se pensou, mas ainda não se tinha criado as condições para a abertura. E estimulou-se o setor privado através do setor monetário e eles estão lá, portanto, a desenvolver a atividade e acreditamos que os ganhos serão incomensuráveis. Há um outro pormenor que também é inquestionável, é que a produção agrária incrementou-se consideravelmente nos primeiros 6 meses deste ano. Isso também é produto de uma medida de política, significa que os produtores diretamente envolvidos na cadeia de produção de produto e valor no setor tiveram os seus rendimentos incrementados. E aqui reconhece-se um desafio que ainda persiste, que culminou até com a realização da primeira Conferência Nacional de Comercialização Agrícola, que é o elemento de ligação entre os locais de produção e os mercados, que isto vai, de certo modo, galvanizar a atividade produtiva, vai incentivar que mais produtores, mais agentes privados se interessam pelo setor produtivo. E nós acompanhamos, por sorte, temos aqui a felicidade de ontem termos acompanhado a visita que a Sua Excelência o Presidente fez ao Ministério da Indústria e Comércio, onde se dão indicadores concretos daquilo que foi a variação em termos de produção. Fala-se de mais de 3,6 milhões de toneladas de incremento de produção que foram registrados no primeiro semestre deste ano. É um fator extraordinário. Outro elemento que é vital para o estímulo à atividade produtiva, que é a atividade econômica, é a questão do transporte, que eu concordo com a colega. E nós todos temos assistido e acompanhado as dificuldades que existem, principalmente nos meios urbanos. E aí também temos, felizmente, acompanhado medidas de política que visam reverter o cenário do transporte nos centros urbanos. Recentemente lançou-se um concurso para a concessão de rotas. O governo assumiu, converteu o subsídio que era concedido em combustíveis aos operadores em espécie e assumiu a responsabilidade de adquirir os primeiros 300 meios que vai alocar num novo mecanismo de provisão de serviços de transporte que se pretende que seja mais eficiente, mais funcional e mais eficaz aos cidadãos. Portanto, todo esse conjunto de iniciativas temos que reconhecer e dar mérito ao governo e, de certo modo, reduzirmos o nosso ceticismo, porque, de fato, a construção de uma economia leva o seu tempo. Quem conhece a história dos tigres asiáticos sabe que esses países, para atingirem os níveis de desenvolvimento que se encontram, levaram mais de 30 anos. O fundamental é a planificação, o fundamental é a projeção do país, não a curto, médio prazo, mas a muito longo prazo e, eventualmente, a construção de compromissos sociais entre todos os atores, porque é preciso não responsabilizar apenas o governo. A situação da economia não se responsabiliza apenas. Obviamente que o governo é quem tem um compromisso de coordenar as políticas, de criar os mecanismos para estimular a economia, mas todos os agentes devem se envolver ativamente para que a nossa situação na economia melhore. E é preciso dar aqui o mérito à sociedade como um todo, pela capacidade de resiliência que teve, porque nós podemos trazer um indicador que é muito forte,
que é a taxa de câmbio. Quando, conforme dizia, que se nós quisermos comparar, por exemplo, com relação à taxa de câmbio, aquilo que era a situação da taxa de câmbio no primeiro trimestre do ano passado, vamos notar que houve uma melhoria considerável. Tínhamos níveis de câmbio do metical face ao dólar que estavam a caminhar para o próximo dos 100 meticais. E hoje já estamos numa situação em torno dos 60 e 58 meticais, portanto, ao dólar. Portanto, é preciso reconhecer, há desafios sim, todos reconhecem, o presidente foi claro com relação a isso, e o que se pretende é que na segunda metade de governação o enfoque seja para a criação de condições para que o impacto desse crescimento seja visível e perceptível ao nível das populações. Exato. Inocência, reduz o seu ceticismo, as suas dúvidas, esta explicação que dá o Edilson, ou ainda assim acha que há aspectos que estão em cima da mesa e que, se não forem observados, o país ainda não está nos caris como é colocado pelo Presidente da República? Definitivamente não reduz o ceticismo, porque o que nós estamos à espera, o que a população está à espera, o que a sociedade no geral está à espera é de ver os impactos e não de uma listagem do que é que se fez ou o que se pretende fazer. Se se pretende que as atividades da primeira metade da governação traga, que se faça sentir no nível de vida das pessoas ou na qualidade de vida das pessoas, é muito bom. No entanto, nós queremos ver este impacto, não queremos aqui antecipar ganhos de determinadas atividades que é já bem sabida que muitas coisas param nos papéis e que não vai efetivamente aquilo que é a prática. Em relação ao aumento da produção agrícola que se esteve a referir, é muito bom que esses números estejam a aumentar, mas o que efetivamente se pretende ver é que a qualidade de vida das pessoas melhorou. Muito bem, vamos então passar para a análise do comunicado do FMI, que também é com base no reatamento das relações com o FMI, que muitos dos aspectos que estamos aqui a discutir podem ser desbloqueados. O FMI começa no seu comunicado por apontar alguns progressos que foram feitos, em particular do lado da política monetária, mas diz essencialmente que as perspectivas continuam difíceis e, no fim, não diz se chega a um acordo ou se vai chegar a um entendimento, e nem explica o que vai comunicar o seu boarding em Washington. Inocência, qual é a leitura que faz deste comunicado, deste posicionamento do FMI, considerando que é o elemento-chave para que os restantes parceiros de cooperação se possam posicionar em relação à sua relação com o nosso país? Bem, relativamente ao comunicado do FMI, dizer que da forma como o comunicado foi feito, pelo menos o que foi divulgado a nível nacional, deixa espaço para várias interpretações. O FMI não foi muito claro relativamente, por exemplo, à retoma ou não das relações com Moçambique. No entanto, antes de entrar em mais detalhes, dizer que eu estive a fazer uma pesquisa e vi que a agência Bloomberg comunicou que em algum momento parte do board do FMI surgiu a dizer que enquanto o relatório não estiver completo, o relatório da Kroll não estiver completo e com os detalhes devidamente explicados, que são detalhes que o relatório, que tanto mesmo o comunicado a nível nacional também refere-se, que há falta de alguns detalhes no sumário executivo da Kroll. Então, enquanto esses detalhes não tiverem sido esclarecidos e enquanto o relatório não estiver completo, o FMI não vai retomar as suas relações com o país. No entanto, o relatório que nós tivemos acesso aqui a nível do país não diz se retoma-se ou não. Portanto, é um relatório que simplesmente aparece a fazer aquilo que é, como é que eu diria, parabenizar aquilo que foram as políticas adotadas, tanto a nível fiscal quanto a nível monetário, e também vem tecer alguns comentários relativamente ao relatório da Kroll, sem dizer se voltam ou não às relações com o país. Edilson, qual é a sua leitura ao comunicado do FMI?
Eu penso que dá um sinal muito importante e é encorajador porque, pelo menos nas entrelinhas, sente-se que a missão saiu satisfeita com os progressos que foram alcançados pelo governo ao nível da implementação da política econômica, quer ao nível fiscal, e enumeraram o ajustamento fiscal que está em progresso, embora persistam alguns desafios. Destacaram os avanços que foram alcançados ao nível da política monetária, deram ênfase, por exemplo, à introdução de novo instrumento de política monetária para o setor monetário, que é a definição, portanto, a taxa de referência para o mercado monetário, como um importante indicador, porque traz progressos a nível do controle da incerteza, não é? Por parte dos agentes e dos seus clientes. É certo que a missão não deixou claro se haveria a retoma ou não do apoio ao orçamento, tanto ao apoio direto ao orçamento, mas este comunicado, de certo modo, pode criar um certo conforto também do lado dos outros parceiros. Como nós sabemos, temos como outra instituição multilateral o próprio Banco Mundial, que já começou de forma gradual a injetar recursos para alguns projetos específicos, e acreditamos que com este comunicado pode ser que este ritmo de desembolso de fundos por parte do Banco Mundial e de outros parceiros bilaterais possa ocorrer. Portanto, aqui sente-se que o FMI dá um voto de confiança ao governo moçambicano, transmite nos a esperança de que provavelmente a breve trecho poderemos assistir a um anúncio oficial da retoma deste apoio. Naturalmente que está evidente que tudo dependerá de como o processo em curso e dos consensos que poderão ser alcançados ao nível deste processo da auditoria e da publicação do relatório da auditoria da CRO. Concorda com a ideia que a Inocência levanta de que o fato de se não ter publicado na íntegra o relatório da CRO e a ausência de consequências em relação a esse relatório, até porque o FMI levanta que é preciso haver garantia de responsabilização em relação ao relatório da auditoria. A minha pergunta é se esta auditoria não estará a ser o ponto condicionante dos avanços na relação com o FMI. É preciso notar que o FMI está envolvido neste processo desde o início. Inclusivamente, fez parte do processo da definição dos termos de referência. O que significa que acreditamos que todos os passos que estão a ser desencadeados no âmbito do processo da auditoria estejam em consonância com aquilo que foram os preceitos definidos com o envolvimento do FMI. Naturalmente que o FMI, à sociedade, pretende transmitir que tem ansiedade para que este processo tenha o seu desfecho o mais rápido possível, mas creio que o próprio FMI tem consciência de que é preciso que se respeite a soberania do Estado moçambicano, que se respeite a soberania das instituições constitucionalmente consagradas na República de Moçambique, e por via disso nós temos fé e confiança que a entidade competente, neste caso a Procuradoria-Geral, que está a fazer o seu trabalho, falo-á com responsabilidade e tendo em conta aquilo que são os instrumentos legais consagrados também ao nível do Moçambique. Inocência, concorda com a ideia de que este comunicado é um voto de confiança às autoridades moçambicanas e pode ser um sinal positivo para os parceiros da cooperação, enfim, ponderarem a retoma das suas relações com o país? De alguma forma, sim, concordaria que é um voto de confiança. O comunicado do FMI seria um voto de confiança para o país, principalmente porque o FMI congratula
aquilo que são as políticas adotadas tanto do lado monetário quanto do lado fiscal. No entanto, o próprio FMI vem e diz que os desafios persistem relativamente à economia. E ainda do lado fiscal, o FMI traz várias recomendações, como por exemplo a eliminação das isenções, especificamente a questão do IVA, a contenção da massa salarial, embora em algum momento o FMI também diga que tenha que se proteger os segmentos mais vulneráveis. É sim um voto de confiança, neste sentido de congratular as políticas. No entanto, também traz muito mais detalhes, muito mais recomendações que nos fazem perceber que ainda não estamos a caminhar como devíamos. Quando o FMI diz que tem que se reduzir as isenções, tem que se eliminar as isenções, reduzir a massa salarial, que neste momento é muito elevada, eu também concordaria que é muito elevada e que situa-se principalmente, ou seja, o maior peso dessa massa salarial está nas questões de salários e remunerações. Trazendo esses aspectos, mostra que ainda estamos longe de estar em consonância com aquilo que se espera por parte do FMI. Portanto, isto é uma contrapartida que o FMI está a exigir às nossas autoridades, mas eu queria a sua análise, a sustentabilidade daquilo que o FMI exige, nomeadamente o corte das despesas, isenções no IVA, como aponta, a questão da contenção da massa salarial. Acha estas decisões sustentáveis, considerando todas as outras decisões de aperto que já foram feitas no país? Bem, o impacto dessas medidas seria dar algum alívio à questão do déficit fiscal e aumentar, se olharmos para a eliminação das isenções, haveria de incrementar aquilo que é a fonte de receita para o Estado. Portanto, melhoraria aquilo que são os indicadores de déficit fiscal, de receitas. No entanto, é preciso ter muito cuidado com qual é a consequência disso. Se vamos conter tanto a massa salarial, e nós sabemos que grande parte, estamos a falar de quem, quando falamos da massa salarial, estamos a falar também dos polícias, dos enfermeiros, dos professores. O que será? É preciso especificar muito bem o que é que se pretende ali para termos uma resposta cabal relativamente à sustentabilidade desta política. É preciso saber se estes cortes, esta redução da massa salarial, será em que áreas? A quem é que vai afetar efetivamente? Porque da forma como está o comunicado não nos permite fazer essa leitura, porque está simplesmente no global, reduzir a massa salarial. Agora, quais são as estratégias que o governo vai traçar para a redução dessa massa salarial? Pode ter consequências gravosas e não ser sustentável, mas também pode ser sustentável, depende daquilo que será a estratégia do próprio governo. Edilson, faço a mesma pergunta. Acha sustentáveis a proposta que o FMI coloca em cima da mesa, dos cortes que têm que ser feitos, ou seja, do emagrecimento praticamente que tem que ser feito no Estado para conter o déficit fiscal? Em parte, mas é preciso não descurar aquilo que é a responsabilidade do governo, a responsabilidade social do governo perante a maioria dos cidadãos, perante aqueles que mais necessitam da intervenção do governo ao nível da política econômica. Seria interessante que o FMI dissesse, por exemplo, a rever os acordos que foram estabelecidos com os megaprojetos em Moçambique. E eu acho que aí é onde, de fato, nós poderíamos ter grandes ganhos. Do lado da despesa pública, eu vou dar um exemplo mais concreto. Se nós nos recordarmos, no final do ano passado, a classe que foi mais afetada pelo não pagamento do 13º não foram as classes baixas, foram de fato os titulares de cargos públicos. Significa que aí procura-se uma relativa justiça social ao nível da redistribuição dos recursos. Portanto, é óbvio que ainda persistem desafios e eu creio que o próprio governo tem consciência disso. E não se disse que as medidas de política no sentido de fazer seu ajustamento fiscal já terminaram. Elas persistem. Vou dar um outro exemplo. Recentemente nós acompanhamos o processo de realização da prova de vida, que, aliás, o Ministério da Economia e Finanças
teve o cuidado de comunicar quais são os resultados preliminares. E deste exercício já se conseguiu identificar quais são as gorduras, quais são os valores que eventualmente estarão a ser pagos indevidamente, para depois fazer-se o respectivo tratamento. Também tem-se consciência de que é preciso acelerar o processo de saneamento das empresas públicas, que é aí onde eventualmente vai se conseguir alcançar uma maior poupança em termos de despesa e dar uma maior sustentabilidade ao braço empresarial, ao setor empresarial do Estado, porque o objetivo, e este objetivo foi assumido pelo governo, portanto, para dizer que se enquadra nesta recomendação do FMI, é tornar o setor produtivo rentável, portanto, que traga menos custos e mais benefícios, financie, reforce aquilo que é o fluxo de recursos para o Tesouro Público. Eu repito, com relação ao IVA, eu penso que é preciso termos muita atenção. Recentemente foi aprovado o novo Código do IVA. E o enfoque do novo Código do IVA aprovado pelo governo, eu penso que é feliz, porque dá ênfase ao estímulo ao setor produtivo, reduzir as barreiras, os custos que ainda persistem, para permitir que o agente sinta-se estimulado a investir no setor produtivo. Será que o FMI quer sugerir que o governo retire? Então, se for essa recomendação, não será sustentável. Agora, se dissermos que retira a isenção dos IVAs e de outros impostos que foram aplicados exclusivamente para o setor da grande indústria, ao setor de megaprojetos, eu penso que aí sim, se calhar fosse oportuno agora, diante deste cenário, repensarmos na relação que existe entre o Estado e os megaprojetos, para que efetivamente eles tragam mais benefícios para a economia moçambicana. Muito bem. Portanto, quero acrescentar? Tem apenas um minuto, estamos mesmo no fim. Portanto, o que acabou de dizer só reforça o fato de que o comunicado do FMI, no que diz respeito principalmente às isenções, é muito geral e permite que as pessoas tirem conclusões diferentes, e isto não é bom. Agora, no que diz respeito à postura do governo, no sentido de retirar o 13º, é preciso ter muito cuidado, retirar o 13º ao nível do topo. Foi isso. São os titulares de cargos exatamente, e 50% seria dado na base. É preciso ter muito cuidado para aquilo que é o impacto disso. Se vamos retirar 13º de alguém cujo salário mínimo passa aos 200 mil meticais, os 150 mil meticais, em termos de impacto nas despesas, pode não ser tão grave, mas se vamos retirar 50% do 13º, alguém que tem expectativa de com o 13º realizar despesas como matrícula dos seus filhos, realizar despesas de pagamento da renda de casa, aí estamos a falar de coisas diferentes. É preciso não olhar simplesmente para 50% ou 100%, olhar sim para o impacto e para o rendimento real das pessoas. Estamos a falar de indivíduos que recebem 3.500 meticais. Se lhe retiras 1.500 meticais, o impacto é bem maior relativamente a retirar 15 mil meticais de alguém que recebe 150 mil. Só para dar um exemplo. Vou-lhe dar só um minuto, estamos mesmo no fim, para responder a questão que fica aqui levantada. Um minuto apenas. Eu penso que está claro. O que se pretende aqui dizer é que essas medidas de ajustamento tenham em conta a justiça social. Portanto, aqueles que estão em condições mais favoráveis, que se predisponham a sacrificar-se um pouco mais em benefício daqueles que não têm alternativas. E para terminar, é preciso que neste conjunto de medidas de austeridade, de ajustamento que estão em curso, não se sacrifica aquilo que são os ganhos que nós alcançamos. Pelo contrário, se tenha atenção aos setores mais sensíveis. Refiro-me especificamente aos setores sociais. A educação é preciso que se mantenha com a qualidade e que se expanda para mais cidadãos. A saúde, que a qualidade dos serviços de saúde melhore. A proteção social, que se incremente os mecanismos de proteção social para que abranjam cada vez mais cidadãos e que se melhora, de fato, o bem-estar
dos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado aos meus convidados, nomeadamente ao Edilson Mwambi e à Inocência Mapisi, e assim, caro telespectador que nos acompanhou, nosso agradecimento e até uma próxima oportunidade.